Este programa é livre para todos os públicos. Hey! Arriba! Horas, 1 minuto, bom dia a todas e todos, Paralelo 30 no ar, nesta quarta-feira, 19 de junho de 2019, atualizando aqui rapidamente a nossa temperatura, que obviamente não é a mesma dos últimos dias em Rio Grande, e quando cheguei no estúdio, olhei para ele e disse: Rafael Viana, cuidado com o que tu pede, não é mesmo? Bom dia, Rafa. Muito bom dia. Vocês estão vendo meu sorriso aqui em casa? Não é. Pois é, a temperatura é 15 graus e a sensação é 11. Tá bom. Tá bom, Rafa. Achei gostoso. A umidade relativa do ar é 61% hoje, e hoje me parece justo, me parece coerente essa leitura. Tá bom, né? Tá bom. Eu tô gostando, Tá bem, achei né? bom. E a gente sabe, a Kátia já... discordar de vocês. Já deu uma eu não curti. Eu não tô, tu viu que eu não tô nem concordando, nem discordando, que eu tenho até medo hoje em dia. Mas não tá frio demais, de reclamar né? do frio, ou de reclamar do calor, já... Tá uma temperatura tipo boa pra quem mora aqui no sul. Não é? Né? Assim, não tá nem muito frio, nem calor, tá? Pra quem gosta, né, dessas... Tá bom. Nem vou dizer dessas amenidades, bom, não é bem ameno. Até já vou... Não, olha só. Oi, Kátia, bom dia. Bom dia. Vou discordar e ainda vou dizer por que eu discordo da temperatura fria. Porque é quando os animais, já hoje é direitos dos animais, já estou antecipando a fala da Deca ali. Isso mesmo. Então eu fico pensando neles que sofrem muito mais no frio aí, desabrigados, né? Claro, os humanos também não têm e a gente agasalho, né? Isso. E eu me solidarizo, porque eu gostava muito do frio. Depois, quando eu fui observando essa questão, que o frio é muito mais prejudicial a eles, eu me solidarizei, então... Sabe que a gente até já conversou sobre isso aqui, né, Rafa? Até a questão dos moradores de rua, enfim. Mas é isso, né? Não é nenhum crime tu gostar do frio. Mas a gente sempre fica, né, reticente, assim. Então, olha, eu vou te dizer, se a gente depender do que estão fazendo com o meio ambiente, logo não teremos mais frio, né? Não teremos. Cada ano a gente tem menos período de inverno, e não é porque as pessoas gostam mais de verão, é porque a camada de ozônio está cada vez mais, com um buraco maior, o clima está cada vez, né, mais mexido aí, o meio ambiente está difícil, né? E hoje muita modificação climática. Hoje, eu não sei se vocês viram, apareceu no jornal uma ursa polar catando lixo, entrou para dentro da cidade catando lixo num estado assim deplorável. Eu não quis nem olhar muito, sabe? Mas justamente por isso, porque está aquecendo tanto que eles não têm mais alimento no habitat deles. Pois é. Sim. Tá. Não vi no Jornal Mais Cedo hoje. Jornal Mais Cedo, são umas imagens bem tristes. Tá. Mas tá bem, já começamos a pauta, viu? Já começamos. Já começamos os direitos dos animais. Ela tá sem fone. Eu tô sem fone, por isso. Pois é, a Marina tirou o fone da Kátia. Não tá nem ouvindo a gente, porque tá de fone. Olha lá, a cara. Ali, o fone. Agora a gente te alcança o outro fone. Mas vou pedir uma licencinha para vocês, gurias. A gente até já começou o papo, e que coisa bem boa. Também fazia algumas edições que a gente não
conseguia fechar, né, Kátia? Ou porque era um feriado, a última edição, se não me engano, foi feriado, né? Não foi feriado, foi uma paralisação. Foi a paralisação. Isso. Pode ter sido dia 15, a paralisação. Então é isso, um dia paralisação, e a Kátia também tem os seus problemas, todos os seus afazeres, né? Exato. E a gente não vinha conseguindo fazer. Então, claro, né? Depois de alguns desencontros, quando ela vem, a gente já quer começar a falar, né? Já. Mas eu vou pedir uma licencinha rapidinha, 11h05. Vou perguntar pro Rafa se ele tem algo para divulgar rapidamente. Fazer umas notinhas rápidas aqui. A gente está com uma exposição aberta, tá? Exposição Bestiários e Seres Imaginários, que é resultado das oficinas ministradas aí pela Mariana Correia, com o intuito de desenvolver estudos teóricos e poéticos acerca da presença de animais reais, simbólicos e imaginários nas artes visuais. A exposição coletiva exibe as produções desenvolvidas, tá, pela Mariana e os trabalhos finais dos participantes das oficinas e podem ser conferidas no Prédio das Artes Visuais, ali no Campus Carreiros, até o dia 28 de junho. As oficinas tiveram como temática a linhagem de artistas que abordam o bestiário desde os códex da literatura medieval, a partir do século VI, até os criadores contemporâneos que exploram aí o universo fantástico. Tá? Então, repetindo, no Prédio das Artes Visuais, no Campus Carreiros, até o dia 28 de junho fica ali a exposição. Também o programa de pós-graduação em Engenharia Oceânica da FURG está com inscrições abertas para o processo seletivo de mestrado, visando então o preenchimento de 11 vagas para alunos regulares com ingresso no segundo semestre de 2019. As inscrições começam hoje, tá? Nessa quarta-feira, dia 19, e vão até o dia 21 de julho. A divulgação das inscrições homologadas ocorre, então, até o dia 23 de julho na página do programa de pós-graduação em Engenharia Oceânica e também na página de inscrições dos cursos de pós-graduação CIPOSG, tá? Da universidade. A divulgação dos aprovados sairá então até o dia 26 de julho nas páginas tanto do PPG quanto do CIPOSG, e a matrícula vai ser realizada, tá, entre os dias 1º e 2 de agosto. Por fim, aqui eu tenho mais uma. A próxima edição do Cine Debate Ciclo Almodóvar acontece hoje. Então, a exibição do filme acontece na sala de reuniões do ILA. O Cine Debate Ciclo Almodóvar exibe então hoje o filme Julieta, com mediação do professor Arthur Emílio Alarcon Vaz, na quarta-feira hoje, tá? Dia 19, às 2h da tarde, lá na sala de reuniões do ILA, o Instituto de Letras e Artes da Universidade. O Cine Debate faz parte do projeto de extensão coordenado pelos professores do curso de Letras Português e Espanhol. Já foram exibidos 2 filmes do cineasta espanhol, com a mediação da professora Adriana Gibbon. A atividade é aberta ao público, gratuita, tá? E com inscrições na hora, não é necessário fazer inscrição antes. Os filmes são todos legendados em português. E depois eles têm ali um debate, né? Batem um papo falando sobre a obra do filme, conversando, fazem uma mesa redonda. Então, novamente, o convite hoje, 2 da tarde, tá? Na sala de reuniões do ILA, na FURG, Campos Carreiros, o Cine Debate, então, com o filme Julieta, de Almodóvar. Rafinha, eu tenho 3 agendas muito rápidas para passar, tá? Na ordem cronológica. Hoje é quarta-feira, e eu brincava aqui com as gurias que hoje é a nossa quarta sexta-feira, né? Quarta com cara de sexta, porque temos, então, feriado amanhã, quinta-feira, e sexta-feira a FURG já se organizou para fazer um feriadão. Então, não temos a programação ao vivo nas emissoras, quinta e sexta, tá? Então, passando aqui a agenda de amanhã. Amanhã tem Arraial do Casabarra no Cassino com chopp duplo e a Bando de Coirana ainda com algumas exposição de artistas locais com várias artes e artesanatos. Então, amanhã, a partir das 19h30, abre o Casabarra e já pode chegar por lá. Temos também, na sequência, no dia 21, e a gente faria uma entrevista com ele, Luiz Nenung viria aqui, já estava, vamos conseguir conversar com ele, já estava tudo organizado, mas em função do feriadão ele não poderá vir, mas o show no Mahadeva está mantido, tá? Então, Luiz Nenung, no dia 21 de junho, sexta-feira, às 19h30, inicia o show. Tá? Ali no espaço Mahadeva, no Cassino também. E na sequência, no dia seguinte, que é sábado 22 de junho, tem no Camarim Arte e Cultura o show do Grupo AON. Segunda edição do show do Grupo AON ali no Camarim. O Camarim abre as portas, estou só confirmando aqui, às 21 horas. O show deve começar umas 21h30, 22h. Quem quiser curtir essa galera muito bacana, é só chegar lá no Camarim Arte e Cultura no sábado. Então, quinta, sexta e sábado tem programação. Não tem motivos para ficar ocioso.
reclamando por algo bom para fazer, porque são Com certeza. 3 atividades muito bacanas e de lugares, né, de espaços muito bacanas também. Então, tá feito o nosso convite, né? Bem. E posso colaborar com a agenda? Por favor. A gente adora. Não sei se vocês já divulgaram a exposição do Fernando Luiz. Já divulgaram? Já, mas reafirma para nós que tá uma lindeza, né? É lindeza, né? Feitas com sucatas e eletrônicos. O artesanato dele é muito detalhado, é muito bonito. Ele tem uma sensibilidade muito grande, o Fernando Luiz. Eu não lembro o nome do salão ali. Qual é na Sala Multiuso. Sala Multiuso ali da Isso. Prefeitura, todas as tardes ali. Então, eu aconselho, que está sendo bem visitada, que vocês compareçam lá para ver o artesanato do Fernando Luiz. Ah, que bacana. Tenho visto, Muito acompanhado legal. até nas redes, tá bem bacana, Tá né? bem bacana. E acho que as escolas indo também Sim. visitar aqui, que ótimo. Tá E ótimo. o Fernando tem uma abordagem muito, né, pertinente até para a pauta. A gente falava da questão do clima, do aquecimento, e ele usa sucata, ele usa material reciclável para fazer o seu artesanato, né? Então... Até não vou ler a notícia inteira, mas acho que era algo para a gente pesquisar depois e conversar, né? Na FURG eles estão, eu vi hoje na página da universidade, era aqui, ó, filme que substitui plástico é produzido a partir de sementes de chia em pesquisa da FURG. que lindo. Inventos com potencial ambiental são desenvolvidos no Laboratório de Tecnologia de Alimentos. Eu não li a notícia ainda, vou ler depois aqui, mas acho que é legal a gente trazer também, né? Ou Essa pelo menos baderna, né? descobrir quem é, né? É verdade, né? O pessoal que adora, Essas né? coisas que fazem na Universidade Federal Essas aí, badernas, né? não é? A gente não gosta disso. Porque não se produz ciência, né? Não se faz nada disso na universidade. Tudo aqui contém ironia nesse momento, tá? Ironia Aqui, ó. Mojon. 11 horas, 11 minutos, Rafinha. Vamos escutar Paula Kirst com o Inverno. Vamos, pô, chamasse ele, né? Sim, né? Chamar ele nem chegou ainda, Poxa Rafa. vida. Tu para, que é só semana que vem. Poxa. Tá, então vamos ouvir Paula Kirst com o Inverno, música dela e de Carlos Medeiros, queridão, nosso amigo aqui do Paralelo também. A gente escuta aí um trechinho, só para reposicionar as câmeras e já começamos aí com as gurias, então. Os dias de hoje não tem tantas horas. Por que te demoras para chegar? Eu posso pedir para o tempo. Eu posso esperar mais um pouco. Eu posso pedir para o tempo. Eu posso esperar mais um pouco. Mas os sonhos dos loucos também são bem loucos e não nos revelam a hora que irão acabar. Tem lenha pro fogo, tem fogo aceso, tem vinho bem tinto e branco tem tantos, tem ninho prontinho pra nos aquecer. É ninho, ninhada, não quero mais nada, há telhas de barro se acaso chover. A sala tem flores, a casa te espera nas cores mais lindas, é a casa que há
tem lenha pro fogo, tem fogo aceso, tem vinho bem tinto e branco tem tantos, tem ninho prontinho pra nos aquecer. É ninho, ninhada, não quero mais nada, a telha de barro se acaso chover. A sala tem flores, a casa te espera nas cores mais lindas, é a casa que há como a primavera. 11h15. Pedro quis, né? Pedro, podia ter deixado, não tem problema. Me preparei para falar, era para cantar. Ele achou que era para falar aqui. Tava cantando junto com a Paola. Junto, né? Não tem problema, canta junto, né? Olha aí. Cantando junto com a Paola. Lindeza de música, lindeza mesmo. Paola Kirst, composição dela e de Carlos Medeiros, arranjo de Marcelo Vaz, Kiai, enfim. Linda, linda, linda. Timão, né? Bah, só gente, e só gente fraquinha da música. Rafa, daqui, com certeza. Coisa linda dizer isso. Aqui, ó, a gente já reposicionou câmeras, tá tudo ok para a gente começar a nossa pauta do dia de hoje. Tema de direitos animais, nosso quadro, penso que, se não o mais, com certeza um dos mais antigos aqui do Paralelo 30. O Paralelo fez esse ano já 11 anos e direitos animais tá aqui muito antes de mim e do Rafa, eu que estou aqui já há mais de 5 anos. Então, né, acho que um dos... Começou com a Márcia, né, Márcia? Mais antigos. Olha, que legal, viu? Bom dia, bom pessoal. dia. Eu sou Márcia. Não, vou apresentar a gente aqui para desapresentada para falar. É que aqui é uma grande balbúrdia, baderna. Vamos falar da baderna também. Vamos falar da baderna. Mas aqui, assim, a gente já começa pelo meio e acaba no início, entendeu? Bom dia, Márcia Chaplin, que também está aqui na programação da FURG FM faz um bom tempo já também, trazendo Momento Animal, conversando sobre essas pautas dos direitos animais, convidada hoje pela Kátia, ficamos muito felizes. Bom dia. Então, na história do Paralelo, foi a Fernanda que criou, né, o programa nas primeiras reuniões. A primeira reunião era eu e ela, para montar o programa. Ah, que lindo. Então a gente já queria falar nesse tema. Nossa, que legal. Viu? Já queria lá atrás e vem desde lá. Isso, na essência, depois ganhou um programa solito para esse tema. E já desde o início, então, do Paralelo, a gente já vem construindo essa pauta com essas parcerias lindas. Estão as duas juntas aqui hoje. Da FURG FM, né? Educação e Cultura. Do Paralelo, aliás, o Paralelo 30, mérito da Apta FURG, com uma grande parceria com a FURG FM, né? Isso mesmo. Exato. Coisa boa. Gurias, hoje nós vamos abordar o que, essencialmente, na pauta dos direitos animais. Eu já vi alguns livros, algumas anotações bem bacanas. Pois então. Bom dia, Kátia, de novo. Bom dia, novamente. Bom dia a todos e todas. Eu já entro sem dar bom dia, e depois tem que voltar a cumprimentar as pessoas. O que eu pensei para nós conversarmos, que são situações que acabam recorrente, e a gente tem vários livros aqui para mostrar, chegando até nós sobre os animais. Um passo além, né, falar sobre as fêmeas das outras espécies. Nós falamos sempre das mulheres, né, as questões das mulheres sempre, e nós esquecemos que as outras espécies têm as fêmeas, que elas também são subjugadas tanto quanto as mulheres e, dependendo do ponto de vista, muito mais, né? E aí eu convidei a Márcia para nós conversarmos sobre isso. E é sempre difícil começar o diálogo aqui, mas eu não sei, Márcia, tu quer colocar alguma questão de... que nós pensamos em falar hoje, né, convite da Kátia, entre a associação, né, da objetificação dos animais não humanos, das fêmeas não humanas e das fêmeas humanas, que uma está associada à outra, indiscutivelmente. Uma se associa à outra. Uhum. Quando o ser humano está explorando a fêmea, a vaca, a galinha, a cabra, o que for, está explorando também as fêmeas humanas. Exato. E eu vou começar contando para vocês mais ou menos alguns casos, né, até para a gente ilustrar o que a gente está falando, né? Eu trouxe aqui, vamos ver que eu tenho uma série de anotações aqui sobre os casos mais comuns que a gente acaba observando, né, que são os casos de zoofilia, né, que é o sexo
com animais. Né? As pessoas, posso só Pode. contribuir nesse aspecto? Claro. As pessoas falavam, não sei se falavam no âmbito da informação mesmo, né? Da desconstrução desses costumes. Mas se falava muito como se... hoje em dia se entende, se enxerga como se fosse algo que acontecia antigamente. Mas aí a gente sabe que não, né, gurias? Acho que é isso, assim, que a gente precisa... Né? Fiquei, quando tu falou, eu disse, que ótimo. Esses dias eu não lembro com quem conversava e surgiu isso. Mas isso era antigamente. Eu digo, não, eu não acredito que seja algo de antigamente, né? Não. E, inclusive, Deca, eu trouxe aqui uma notícia do dia 23 de março, mas acho que é de 2018, se eu não me engano. 23 de março, um caso, eu separei esse caso. Existem vários outros casos, infelizmente, a gente sabe, né? Mas eu separei esse aqui para ilustrar. Uma cadela é encontrada na pista de caminhada da Universidade Federal de Santa Maria com graves ferimentos causados por abuso sexual. Depois de uma festa na universidade, né, no outro dia eles encontraram a cadelinha caída, foram ver o que era. Era uma cadelinha que vivia ali no campus. E aí eles descobriram que ela tinha sido abusada sexualmente. Né? E outra questão, né, que eu também separei, e é atualíssima, infelizmente, é o orangotango, que são utilizados como prostitutas. Nossa! Agora eu não vou achar aqui nas minhas anotações. Elas são... não vou achar. Em bordel? Trabalham em bordel. Que eu trabalho, não são nem remuneradas, são escravizadas. Não, elas são escravizadas. Então, eles retiraram uma fêmea. Eu tinha até um nome dela aqui separado, mas aqui, tantas anotações que eu fiz, porque é tanta coisa. Quando a gente começa a pesquisar para fazer, para falar, para organizar, começa surgindo muita coisa e a gente acaba não dando conta, né? Eu não dou conta de tudo. E eu misturei aqui. Mas a fêmea foi encontrada lá nesse bordel, depilada, maquiada, tá? Tem uma foto dela, entendeu? Na reportagem tem uma foto dela e ela está aguardando, né, os clientes que por óbvio não são clientes dela, né, os abusadores que, na verdade, dela, os abusadores, e os ativistas tiveram uma dificuldade muito grande porque aquelas pessoas que exploram mais. Essa foi um caso que eles conseguiram resgatar, mas é a prática comum. E também está surgindo o turismo para que essas práticas sejam feitas em alguns lugares onde é permitido. E aí, nós vemos que como a Márcia já falou, a objetificação da fêmea, né? E para que isso possa ocorrer, eu preciso primeiro desqualificar a fêmea como um ser ao meu uso, ao meu prazer e para mim, né? E então eu trouxe eu vou ler aqui um texto, tá? Que foi feito lá no caso dessa cadelinha lá de Santa Maria, que foi feita pela Marcha das Vadias de Santa Maria. Elas colocaram assim: é na cultura do estupro que fica escancarado que todas as fêmeas são corpos instituídos como dóceis para a sociedade macho, centrada e dominada pelos humanos heterossexuais. Aos olhos dos machos humanos, nenhuma fêmea mostra resistência e está sempre disponível. Desta forma, a sociedade, além de não amparar estes seres violentados, os culpabilizam e os marginalizam. Os expõem como corpos disponíveis e perecíveis, tanto antes do abuso quanto depois, deixando-os à mercê da piedade alheia. E aí, eu não coloquei aqui, eles não falam sobre, nem que era sobre a cadela, mas isso serve para todas as fêmeas, né? A fêmea, a mulher, né? E as fêmeas das outras espécies. Elas são coisificadas para poder ser usadas, né? E nessa questão do feminismo, a gente ainda aborda, né, que é o homem, né, o macho, cis, né, e branco, que tem essa predominância nessa questão de se qualificar como o representante, né, o que pode dispor dos outros, né? Então, são questões levantadas desde a época de Pitágoras, por exemplo. Eu até fui buscar lá em 4 séculos antes de Cristo,
para colocar que o Pitágoras já colocava que essa dominância do homem sobre os outros, principalmente sobre, ele aborda essa questão até do vegetarianismo, de tu dilacerar o corpo do outro para te alimentar, que isso fortalecia aquelas questões de guerra, porque era uma questão de dominância. Né? E vem, claro, ele faz uma ótima análise aqui, né? Muito bonita de ler, e isso vem vindo até na literatura, onde aquela que é frágil se alimenta de frutos, né? Como se a carne fosse associada, alimentasse com carne, com sangue, com outro corpo de outras espécies, fosse a questão de força. E isso aí, com o passar dos anos, né, colocou principalmente as fêmeas, que são as desqualificadas em todos os aspectos, né? Tanto a mulher como o ser frágil que fica dentro de casa comendo, pode se alimentar de frutas e verduras, enfim, quanto as fêmeas que são disponíveis a essas pessoas para exploração, inclusive exploração por mulheres, que é uma questão que a gente também vai levantar, né? Certo. Então, porque o homem é o caçador. Né? Então, o hábito de comer carne está aliado ao fato da caça. Então, o homem é o caçador. Então, agora ele não caça mais. Mas então, o que ele faz? Ele come carne. Ele consome. Né? Ele come carne. E esse hábito de comer carne também a gente pode ver que ele está associado também, independente da classe social, que quem ganha mais dinheiro pode comer a carne melhor. Né? E quem ganha menos, pega as sobras. Exatamente. E essa violência contra os animais também se reflete diretamente na violência contra a mulher. Então, tem como o Rafa filmar essa bonequinha aqui? Aproveita que ele está ali. Ele estava enquadrando em vocês ali que eu pedi. Já aproveitando que ele está ali. Adorei. Porque... Então, o que a gente está vendo aqui? Representa... feminização. É uma baita crítica, né? É uma porca, né? Uma animal porca, com o corpo de uma mulher, de uma fêmea humana. Segue aí para ver se... Porque agora o Pedro muda a câmera para nós. Certo. Pronto. Conseguiu pegar direitinho. Feito. Uma fêmea humana ainda numa fantasia, né? Que os homens costumam ter, de enfermeira. Uma fantasia claramente sexual. Sim. Então, ele come a porca e ele come também a fêmea humana. Fetichizando uma profissão, começa por aí. Também. Que não sei se ainda mas acho que sim, de sua maioria mulheres. Fetichizando o corpo da mulher, objetificando, e o animal. A porca, no caso. A necessidade de desqualificar o outro para poder usar. Assim, né? É isso. Isso é a objetificação, né? Tratar como objeto de meu uso, né? Como até a Kátia colocava antes, a Márcia começou agora a trazer. É isso, assim, enxergar o animal. E acho que as fêmeas dos animais, seja porco, porque seja fazem isso. Cadela, né? Com as fêmeas não humanas, eles fazem isso. Com a porca, com a vaca, com as galinhas, com as outras. Sim. Então, existe uma indústria tremendamente cruel, atrás disso tudo. Então, eles acham, a sociedade machista acha que pode comer, pode usar, dispor como quiser dos corpos das outras fêmeas e das humanas também, associa isso. Então, a gente não tem direito... nosso corpo, nossas regras, né? Não é assim. Quando a gente sai na rua, a gente não pode usar mini saia, não pode usar degote, porque se tu fizer isso, tu tá pedindo para ser usada, né? Tu é uma fêmea. Sim. Né? E nessa questão que a Márcia está colocando, por exemplo, né, para as pessoas até terem... Porque a gente vai falando e vai... Como a gente já tem um conhecimento maior, né, Márcia? A gente já fala sobre a questão mais, assim, sociológico, enfim, na realidade. Mas, só para dar exemplo, o que acontece na indústria, tá? Para as pessoas entenderem por que a gente está falando que as fêmeas das outras espécies são também... muito exploradas, tá? Por exemplo, a vaca. Vamos começar com uma coisa bem, assim, bem trivial, eu vou dizer, porque as pessoas não param para pensar. Então, elas vão sentar de manhã ali, vão despejar o leite no café e aquilo ali, eles não pensam de onde vem aquilo ali. Então, só para explicar, assim, que as vacas, né, elas têm leite para alimentar só os seus filhos, só os seus bebês.
tá? É que nem a mulher. A mulher produz o leite para alimentar a sua cria. Troquei agora os bebês por cria propositalmente, né? Porque é verdade, são crias de espécies diferentes, mas são crias. Então, para que elas tenham esse leite para serem exploradas na indústria do leite, é necessário que elas estejam sempre prenhas. E isto, o que acontece? Eles retiram o bebê, em seguida o filhote, em seguida que ela dá à luz. Ele não tem nem a primeira mamada, ele já vai para o leite em pó direto. Exatamente. Então, eles colocam o animal afastam dela e colocam ela numa máquina de extração de leite, né? Inclusive, como tem uma fala aqui muito, muito interessante, que ela está em luto porque ela perdeu o seu filho, porque o sentimento em relação a mãe e filho permanece no reino animal. Tá? Isso hoje a gente conseguir resgatar, porque em 1600 e alguma coisa lá, o René Descartes disse que os animais eram máquinas. Que os sons produzidos por aqueles animais, depois de Pitágoras ter avançado milhões, né, nas questões entre humanos e animais, vem lá o Descartes, que queria utilizar os animais nas pesquisas, dizer que eles são máquinas, entende? Então, quando ele desqualifica o animal como ser senciente, ele traz toda essa indústria, porque são sons produzidos por uma máquina, não por dor, não por... Imagina. Né? Então, olha os 1600 e alguma coisa, olha quanto tempo a gente começou a resgatar esta senciência dos animais e que são os últimos, na verdade, escravos a serem abolidos, né? Ah, sim. E essa máquina que colocam nas vacas dá uma extrema dor, dói, provoca infecção. Eu sei que são purulenta que vai para o leite, que depois coloca um monte de água oxigenada, isso, aquilo outro que as pessoas tomam. Né? Esse leite era para o bezerro dela, para o filhinho dela, que foi roubado. Bom, antes disso, ela foi estuprada, né? Porque não foi sexo... o bebê não foi gerado por sexo, foi gerado por inseminação artificial. Esse sêmen, por outro lado, é retirado de outros seres, são os touros, que são feitos manipulados também. Manipulados também. Esses touros, eles têm os testículos, eles sofrem uma cirurgia, eles têm os testículos para dentro do corpo. Tudo isso a Sônia Felipe explica nesse livro, Galactolatria mal de leite. Que eles também não fazem sexo, os touros também não fazem, né? Eles fazem dessa maneira aí, são manipulados para pegar o sêmen deles. Isso. Aí eles inseminam as vacas e elas nasce um bebê. Elas aí já começam de novo, já começam no processo lá de sugar o leite, furtar o leite delas, né? Sim. Roubar o leite delas o tempo inteiro. O bebezinho vai para a indústria, quando não é morto já, ele vai para ser vitelo. Ah, sim. Que a carne de vitela, outra coisa, que é referente ausente, né? Que a Carol Adams fala, que é referente ausente, que também a Melanie Joy também coloca, que é invisibilidade, que as pessoas comem isso, comem vitela, comem a coxa, comem o bife, né? Comem, as pessoas não se dão conta, isso desaparece da frente delas, que ali tem um ser, até o pedaço de um ser que foi vivo, consciente, senciente, tinha direito a estar vivo, a viver, ter as suas relações familiares, sentir o sol nas costas, viver como todos nós, mamíferos, como todos os animais, né, gostamos de sentir, de fazer. Então, as pessoas esquecem disso, não querem. Elas colocam, posso contribuir, claro, porque tem muito dessa questão, muito de olhar como um objeto, né? Como algo que me pertence. E como a gente tem isso ainda, né, gurias? Fico... né? Enfim, bom, a gente tem se preocupado muito, se surpreendido, nem sei se tanto, mas se preocupado muito, né? Que está trazendo a visibilidade dessas questões, né? Então as pessoas começaram a pensar sobre, né? Total. Porque na verdade tu coloca, por exemplo, o nome de carne, na verdade tu estás te alimentando de cadáver. Sim. É um cadáver. Não, quando está na tua frente, então, para que essa coisa toda flua e alguém lucre com isto, os nomes começam a ser trocados para justamente tornar o outro realmente invisível. Quando tu estás te alimentando de carne, estás comendo um cadáver. Não, tá? Não é um pedaço de qualquer coisa, é um pedaço de um ser vivo. Tá? E o que acontece quando morre? Torna-se um cadáver. E aí tem isso, assim, porque quando eu digo, eu ando muito, muito preocupada assim, com o roubo das coisas. E a gente também
já não vive numa época onde não se tem informação, né? Onde não se é provocado a reflexão, a conscientização do que a gente se alimenta, por exemplo, né? Então, vamos... e, por óbvio, o ponto de vista de vocês, a provocação de vocês é na questão da humanização do olhar para os animais, e a humanização não quer dizer olhem eles como se fossem humanos, porque não são, mas nós voltarmos o nosso olhar de humanos, né, com a sensibilidade que temos que ter para aqueles seres. Mas fico pensando também, esses animais, cadáveres que a gente consome, eles são a fêmea, quando produz leite, ela é alimentada ou é injetado nela uma série de antibióticos, de medicações. Então, esse leite, além dessa secreção porulenta, tem uma série de outras substâncias. Agrotóxico. Aí é que tá. Quando a gente consome esse cadáver, é uma carne, sim, em estado de putrefação. Sim. Né? Então, assim, trazer esse outro lado, e não que seja mais importante, porque não é, mas a gente precisa. É uma época, é um tempo em que se tem espaço para esse tipo de reflexão. Não é a informação, ela está aí. Né? Teve um tempo que não estava, mas agora está aí. Exatamente, né? Essa é a nossa questão, de trazer para as pessoas essa informação. Inclusive, na questão das vacas, tá? Não que os outros animais, não, mas só para quantificar, ela é a maneira como ela é inseminada, tá? Ela é estuprada. Né? Porque o sexo, se fosse no cio, seria um sexo normal entre o touro e a vaca, mas não é. O homem coloca, o inseminador, enfim, ele coloca a mão, o braço dentro do ânus da vaca para posicionar o útero para dentro da vagina, do útero dela, ser colocado o sêmen. Sim, então, uma série de violências. Exatamente. Isso que eu não vou mais na faculdade ali de Pelotas, porque eu presenciei na passada essa questão e o animal mugindo, porque... Sim, com dor. Exatamente. Eu não voltei mais lá, eu não volto mais lá, não levo animais mais lá, porque eu presenciei isso, assim, e fiquei extremamente chocada. Como se já não fosse o suficiente eu saber, eu tive que presenciar. Foi muito chocante. Então, é essa questão que nós estamos trazendo para que as pessoas comecem a refletir que cada ato que nós fazemos tem consequência na vida do outro. Sim. É isso que nós temos que pensar. Gurias, 11h37, eu nem sei mais se cabe um intervalo. E agora a gente está com a programação bem livre nesse sentido. Podemos não fazer, ou podemos fazer e ouvir uma música, né? Mas acho que a gente vai aproveitando, né? Vai aproveitando e seguindo? Pode ser. E só vou então aproveitar, porque em seguida que falamos da Inverno e falamos na Paula e no Carlos, recebi aqui um recadinho de Carlos Medeiros dizendo: faz tempo que não nos damos bom dia. Então já mandei o bom dia para ele aqui, vou mandar um bom dia aqui no ar. Bom dia, nosso querido. Bom dia, Marreca. Encontrei ele no banco outro dia. Encontrei ele lá, ele me pegou de papo, a gente ficou conversando um tempo ali. Tá sempre alegre, né? Tu encontra ele, ele te alegra sempre, né? Sempre. Que pessoa incrível. Mas então tá, gurias, podemos acho que seguir, porque o papo tá ótimo. Porque essa questão que a gente trouxe, né, tangencia, não sei se faz parte muito do feminismo, né? Exatamente, é o que eu estava querendo falar agora. Faz parte do feminismo, né? Porque aqui eu anotei aqui. Então, eu trouxe umas colaborações assim maravilhosas. Esse rapaz aqui, o David Ariosh, ele tem um jornalismo cultural que ele traz umas contribuições muito boas. E ele é bem disponível no Facebook, tá? Ele responde, ele está ali, mas ele traz uma contribuição, e é dele essa contribuição que diz o seguinte, olha só. A autora que ele fala é a Justine Butler, tá? Ela diz assim: que as feministas devem se questionar se está tudo bem para os seres humanos controlarem violentamente o sistema reprodutivo de um animal, enquanto se opõem fundamentalmente a um tratamento similar dispensado às mulheres. Então, por que para mim, eu sou dona do meu corpo, né? Eu digo isso, né? As femininas, todas nós, né? Dissemos isso, mas estou só colocando. Por que eu posso dispor do corpo das outras fêmeas da maneira que eu quero? Inseminar, como eu falei, seria qualificado pela descrição, se tu não colocar quem é a espécie ali, é um estupro. Então, por que eu posso dispor do corpo da outra fêmea e do meu eu quero dispor?
Inclusive, a Carol Adams, né, que é uma feminista assim clássica, né, assim, muito valorosa. Que ela já, a Deca já mostrou. Eu mostrei os 4. Então, a política sexual da carne. Ela, assim, ela começou a luta dela em ajuda das mulheres. Tem um texto dela, teoria erudita, mas a mensagem é clara: animais e mulheres têm muito em comum. Ambos são mercantilizados e tratados com violência, muitas vezes mutilados ou mortos. Ninguém pensaria nisso 25 anos atrás. Animais eram animais, pessoas eram pessoas. Mas agora sabemos que nós também somos animais e que alguns animais têm sentimentos, inteligência elevada e que podem até mesmo se engajar em rituais. Infelizmente, temos também ciência de uma grande violência em comum. E ela começou o trabalho dela ajudando mulheres em situação de violência. Ela criou uma linha telefônica direta para atender essas mulheres. E foi o feminismo que levou ela a ver a questão da exploração das outras fêmeas também. Incrível, né? É. Isso é sim conscientização, né, gurias? Até, não sei, porque vocês devem ter várias outras coisas para pontuar aí, mas fico pensando muito nisso. A questão do feminismo, como qualquer outro conceito de justiça social, é uma construção. Né? A gente vai se construindo e se desconstruindo também ao longo dos anos, ao longo da vida. E se a gente parar para pensar como eu pensava em relação a esse assunto há tantos anos atrás, a gente sempre percebe que, né, conseguiu progredir, evoluir, crescer. Às vezes nem pensava, né, Deca? Às Só vezes nem pensava. Simplesmente agia conforme tudo o que acontecia. O que estava posto ali, né? Então, a gente isso, assim, começa a fazer, né? Considerações sobre questões que até então tu não te vias ou como vítima ou, sabe, daquela questão. Exatamente. Depois o teu conhecimento vai revivendo o que tu enfrentaste, o que tu passaste, e tu vê que aquilo ali realmente como eu não enxergava isso. Como eu não tinha essa visão. E o que eu quero trazer é isso, assim, na construção de vocês já devem ter sentido isso também, né? Assim como a autora feminista, como ela diz, né? Bom, na construção dela, dentro do feminismo, ela percebeu, né, dentro da sua construção, ela, né, foi chamada para essa questão, para as outras fêmeas. Trabalho com humanos que ela se deu. Poxa. Se ela se deu conta. Assim como o Tom Reagan também, né? O Tom Reagan também ele trabalhava nos direitos civis. E foi através dos direitos civis, ele era açougueiro, inclusive. E daí ele foi se dando conta da exploração dos animais. Hoje ele é autor abolicionista, né? Que legal. E que ótimo. E penso que sempre histórias assim, né, relatos assim, sempre trazem o reforço daquilo que a gente diz que não é piegas. É isso, assim, ó. Não é clichê. É possível. Né? A Márcia, a Kátia não nasceram, o Tom Higgins, não nasceram com esses conhecimentos, com essa consciência né, dessas injustiças todas que acontecem em relação às outras fêmeas ou aos animais não humanos. Então, bom, qualquer uma de nós pode, independente do momento da vida que está, acessar esse conhecimento e começar a pensar sobre isso, né? Eu penso que é possível para isso, qualquer um. Assim. Mesmo a gente cresce cabelo, viu? Cresce unha. Cresce cabelo, cresce unha. Ela está falando sobre vegetarianismo, que as pessoas dizem que é uma alimentação que faz proteína animal. Na verdade, a proteína animal é uma proteína feminilizada. Através da exploração das mulheres. Como assim? Me explica. É essa questão, né? Por exemplo, a carne. Tá? A carne, muitas vezes, é de vacas, né? Outra questão das vacas também que a gente não terminou de falar. É um animal que normalmente dura 20 anos, se fosse deixado na natureza. Na indústria, ela dura 6 anos. E olha lá. Ela tem uma vida toda de exploração. É estupro, aí nasce criança, né? Bebê Nasce, aí esse bebê é retirado dela. A gente já viu filmes assim, como elas são separados, né? Como elas sofrem,
Tem um filme que ela corre gritam. atrás, né? Que ele leva o bebê, né? O bezerro. Na Nina Rosa. Num carro, num lugar. E ela corre atrás para recuperar o filho. E outras vezes com violência, muitas vezes com violência, eles dão pontapé, batem nos animais. E elas passam, assim, uma vida toda de tortura. Então, elas morrem, né? De depressão, que seja lá, de sofrimento, de doença, mas elas exploração morrem. Imagina. Mesmo, né? Explora tanto o físico quanto o psicológico delas. Total. Porque depois, quando elas são enviadas para o abatedouro, ainda isso, né? Depois de todos esses tempos de exploração, né? E eu vou fazer um paralelo, porque, na verdade, assim, ó, que a gente está falando da exploração das fêmeas, porque o macho dessas espécies são normalmente descartados quando eles nascem. Por exemplo, nos pintos, nas galinhas, né? O macho, que ele não tem utilidade na indústria ali, ele é descartado assim que ele nasce. É um terror, realmente, que acontece com eles. Muitos deles são triturados dentro dentro de um incinerador. Um incinerador e aquele que é tipo um liquidificador também, né? Porque eles são usados como alimento para os outros animais, as outras galinhas. E a galinha vai para colocar ovos. Ela chega a colocar durante um ano 300 ovos, não é normal para um animal. Sim. Sabe? Então, elas tomam hormônios para que isso aconteça. Ficam com a luz acesa o tempo inteiro para pensar que é dia para produzir. Então, elas... Não podem escolher o que comer, elas têm os bicos cortados para não escolher a comida que vão colocar para elas. São obrigadas a comer proteína delas mesmas, né? Os restos delas mesmas. Os pintam, são... Cadáveres. Canibalismo. E com as vacas também acontece a mesma coisa. Coloca até papel para elas comerem, papelão. Sabe que cortam Pitágoras os rabos. Pitágoras fala sobre essa questão que tu falou do canibalismo, muito interessante, que ele coloca que se tu comer animal, se tu é do reino animal, seria um canibalismo. O humano comer animal, que sendo do mesmo reino, seria uma questão de canibalismo, não pela espécie, mas pela essa classificação como animal. Agora tu falou nisso, eu me lembrei dessa questão. O cara, 4 séculos antes de Cristo, pensava assim, aonde que nós fomos parar, que regredimos tanto. Que o vegetarianismo não é uma coisa nova, né? Não. É muito antiga, inclusive existiam espécies humanas que eram vegetarianas. Mas a nossa espécie terminou com todas as outras espécies humanas. Isso aqui tem naquele livro Homo Sapiens, uma breve história da humanidade, do Noam, esqueci o sobrenome dele. Chomsky. Não é Chomsky, é outro nome. É um livro muito bom, que ele fala sobre todas essas questões e ele também conclui que as pessoas devem ser veganas, que a salvação para a nossa espécie é o veganismo. No planeta Terra é o veganismo, porque nós podemos que a Deca estava falando, né, também, né? A questão... Nós, continuando assim, nós vamos ser extintos, mas o planeta Terra vai continuar. Mas vai dar para a humanidade, né? Sim, que a Terra se recupera, né? Ela em paz, ela deixada em paz, a Terra se recupera, E se ela não é deixada em paz, dá jeito de se deixar em paz. E nós vamos perecer, né? Porque é isso, as pessoas ainda dizem, a terra vai acabar, a água vai acabar. Não, as condições para a nossa vida e nossa sobrevida daqui a um tempo é que vão acabar. Porque é bem isso, a terra, ela, independente do tempo que necessita para se recuperar, ela se recupera sim. Agora nós não somos finitos, né? E que dificuldade de entender isso, né? E nós ainda estamos em tempo agora de trocar de hábitos e poder reverter alguma coisa. Assim, estamos no limite. As pessoas têm que trocar os hábitos. Não é uma coisa difícil. Pode ser... sempre trocar um velho hábito é uma coisa um pouquinho mais que incomoda. Mas, gente, não é difícil, é muito bom ser vegano, muito bom. E mudar de hábito sabendo, né? Porque é isso. Talvez nem precisasse saber de tudo que se sabe hoje, né? Para essa conscientização. Mas, ok, sabendo de tudo que sabemos. Sabendo de quais as condições do leite que a gente consome, quais as condições da carne, né? Ou ovos, cadáver, mel, ovos que nós consumimos. Lã. Sabendo de tudo isso, é mais fácil até, né? Não que a gente precisasse dessas informações, mas, bom, temos elas aqui. Então, é mais fácil. Nenhum processo de mudança é assim. Nenhum processo de mudança verdadeira, genuína, ela é fácil.
tá? Mas é necessária, é saudável. E posso trazer outra coisa para vocês, gurias? Falando nisso, na questão do veganismo. Tem outra questão que a gente até tem trazido aqui no paralelo com o pessoal do observatório, que é a questão dos agrotóxicos, do veneno, né? Esse ano, eu já perdi as contas, mas até a última edição do observatório eram, se não me engano, 167 agrotóxicos novos, só este ano. A gente está recém na primeira metade, no primeiro semestre do ano, né? Isso, 27 na nossa água de Rio Grande. 27, que é o número máximo testado na água de Rio Grande. O que foi testado, todos tinham presente na nossa água. Então, né, não tem ninguém em Rio Grande imune a isso. O que eu quero trazer? Tem duas questões, né? Esses animais não humanos usados para o consumo, ou seja, para que outra exploração que se usa esses animais, estão expostos aos agrotóxicos, por óbvio. Claro. E nós, na nossa alimentação vegana ou não vegana, também estamos. Porque quem não come arroz aqui? Quem não bebe água aqui? Então, quem não come cebola aqui? E tudo isso é plantado aqui na região, fora as outras coisas. Então, também, aonde se perdeu, né, essa consciência de que o que a gente alimenta, o que a gente coloca dentro da gente é vida ou é morte. Mas tudo isso aí em função do lucro. Tô provocando elas. Mas tudo isso aí em função do lucro, né? Ai, meu Deus. Tá. Bom, tudo em função do lucro. Primeiro, quero falar que a gente pode... Isso, 5 minutinhos. Que a gente pode consumir alimentos orgânicos do Núcleo de Economia Popular da FURG, né, lá do Nudese. Isso mesmo. Lá onde eu compro arroz. Mas, independente disso, mesmo que a gente coma vegetal contaminado por agrotóxico, a gente está comendo menos do que se for comer na carne, porque na carne ele está concentrado. A pessoa está comendo muito mais. No leite, nos ovos, na carne, está comendo muito mais. Sim, porque além do agrotóxico é o antibiótico, é o isso, aquilo. Sim, tudo porque o vegano é criticado. Mas tu come agrotóxico? Sim, por favor, gente. E tu não comes também, tu não come arroz, couve, se a minha alimentação feijão tem... é campeão, exatamente, né, de veneno. Se a minha alimentação tem, além de tu alimentar, né, é uma questão que é um argumento, sabe? Pífio, né? Pífio, né? Feio, né? Mas a gente tem esses argumentos seguidos. Nossa, né? Sobre a questão dos agrotóxicos. Eu só imagino. Gurias, 4 minutinhos para a gente encerrar. O que não foi dito, ou até o que foi dito e que vocês querem reforçar para a gente fazer um fechamento, por favor. Então, eu queria indicar um filme. Vocês viram Mad Max, A Estrada da Fúria? Não vi. O Rafa com certeza viu, olha lá. Tu te lembra daquela parte as mulheres, eram usadas as mulheres para extrair leite, para alimentar os caras. Então ali está outra clara imagem também, né? Da associação. Então, objetificação das mulheres para produzir leite. Aliás, as mulheres querem sempre produzir alguma coisa. Essa questão da reprodução, eu acho que é uma questão até, assim, que escraviza as mulheres, né? Sim. Porque é em torno disso tudo que gira. Porque a gente também não tem... As humanas também não podem fazer aborto, se elas precisarem, se elas quiserem também. O corpo está sendo controlado pela sociedade. E também queria falar nessa questão... Isso tudo também está ligado à bancada da Boi... da bancada do Boi, Bíblia e Bala também no Congresso. Então, está tudo interligado. Então, o veganismo é, sim, uma questão de subversão. Subversão ao sistema. As pessoas têm que se acordar e se darem conta dessa situação. Beleza. Não, dissesse tudo. Isso que ela me disse que ela não sabia se ela ia falar muito. Eu digo, imagina. Mandou o recado na que é, né? Mas é isso. Muito obrigada, Márcia. Quando a gente trabalha muito por uma causa, que é o caso de vocês duas, trabalha por uma causa e tem uma vida aí nessa caminhada e tem... Qualquer provocaçãozinha que seja para falar sobre isso, desperta e sai, né? Flui. Coisa boa, gurias. 11h53, então, assim, eu vou agradecer, tá? Muito a vinda da Márcia hoje aqui e a produção em conjunto, junto com a Kátia. Que a gente continue sempre, que tu voltes mais ao Paralelo junto com a gente, viu? E que a gente continue trazendo mais essas pautas e falando mais e mais e mais, de forma incansável, né? Porque acredito que até poderíamos fazer uma pesquisa, né? Que nesses anos de Paralelo falando de direitos animais, provavelmente algumas provocações já foram feitas e algumas mudanças já aconteceram uma também, semente plantada. Que seja. Deixa eu dizer um negócio, vocês são uma ótima dupla. Venham mais as duas juntas, hein? Né? Tá louco. Uma dupla de advogadas também, né, Rafa? É verdade. Poxa vida. Nem gosto de falar, né? Tá louco. Coisa boa. Então tá certo. Kátia, queres
Não, só agradecer a presença da Márcia aqui, né? Que é uma questão que a gente estudou muito, né? Que é difícil, né, Márcia, de falar tudo que a gente quer falar e de forma que as pessoas entendam o que a gente está falando, que não é um ativismo puro e simples, mas que envolve, em relação aos animais, que é assim, mas que envolve a todos os seres e todos nós temos capacidade e podemos mudar essa realidade. Essa é a grande questão. Tá ótimo. Recado super dado. Que ótima maneira da gente encerrar essa semana. E amanhã o feriado é Corpus Christi, não é? Corpus Christi, isso aí. Falando em corpo. Olha aí. Falando em... Não é? Então tá bem. Amanhã é o feriado, uma ótima conversa, uma ótima provocação para reflexão, sim, nesse feriado, nesse período de descanso. A gente encerra por aqui. Essa edição do Paralelo reprisa hoje às 23 horas no canal 15 da NET e também no streaming através do site da universidade, furg.br. A gente volta semana que vem, na segunda-feira às 11. Até lá. Thank you.